Bom dia a todos. Hoje, infelizmente, eu não vou poder estar presente na aula de metodologia. Gostaria de, inclusive, pedir desculpas a Gorete por não estar presente com ela, mas eu fiquei com a parte do percurso metodológico. A pesquisa de Dutra, ela tem uma natureza mista, certo? Então, ela combina tanto abordagens quantitativas quanto qualitativas, né? E a abordagem quantitativa no trabalho dela, na pesquisa, ela busca avaliar as conexões entre essas variáveis que existem dentro da auditoria que ela se propõe a pesquisar, né? Então, a pesquisa ela foi realizada no âmbito de ser descritiva e exploratória, no intuito de caracterizar as unidades de auditoria governamental das universidades federais e evidenciar as variáveis que impactam o atendimento das recomendações. Inclusive, ela vai mais à frente, ela vai apontar um quadro com cerca de 26 variáveis que ela identificou nesse processo, né? A escolha das universidades federais se deve ao impacto social e contribuições científicas. E o modelo de auditoria de inteligência de Carvalho foi seguido, incluindo o planejamento, a preparação, a coleta, a análise, elaboração de informe e comunicação, bem como um guia de implementação, né? Passando aqui para a fase do planejamento, foram definidos os objetivos e o escopo do projeto, identificando os recursos que eram necessários para a pesquisa, incluindo equipe, tempo, ferramenta, e estabelecendo um cronograma das atividades, né? Também foi definido aqui os critérios e indicadores de sucesso que vão guiar a análise do processo de auditoria, garantindo que todas as etapas elas estejam alinhadas com os objetivos finais, que aí é uma coisa até importante que Dutra traz dentro do trabalho dela, é sempre relembrar os objetivos específicos. Então, ela, na fase do planejamento, ela volta para os objetivos específicos dela, né, assim como o Goretti falou lá no início, né, que é identificar a produção científica, caracterizar as unidades de auditoria, analisar a percepção dos auditores, identificar essas variáveis significativas e propor recomendações. A preparação, na fase da preparação, foram definidas as fontes de informação, né? Então, assim, eram muitas unidades para que ela poderia pesquisar, fazer a pesquisa, né? Então, ela até traz aqui, na fase de preparação foram definidas as fontes de informação, o universo e os sujeitos da pesquisa. Inicialmente, o universo incluía 69 universidades federais, conforme a Lei 13.908/2020, mas foi reduzido esse número para 63 devido à recente criação de 6 novas universidades, né? E essas universidades que foram criadas, elas ainda não tinham as unidades de auditoria interna governamental. E os sujeitos da pesquisa foram os auditores das unidades e os auditados dessa universidade. Inclusive, ela faz até um contraponto na análise, é, perguntando para os auditados algumas percepções que os auditores expunham dentro da entrevista que ela realizou. E foram também estabelecidos aqui na preparação os instrumentos de coletas e métodos de análise, né? Aqui os objetivos específicos e, inclusive, ela sempre fica, ela sempre traz essa parte dos objetivos específicos e qual foi o instrumento, qual foi o método que ela utilizou, partindo para a coleta de dados, né? O objetivo um era identificar a produção científica sobre as auditorias de informação. Então, para a coleta, qual foi a forma que ela buscou para atender esse objetivo? Então, a metodologia ela foi uma pesquisa bibliográfica, certo? Que utilizou as fontes da Abrapes, da BDT, a Scopus e a ELIS, e o período de publicações que ela analisou foi de 2012 a 18 de janeiro de 2022. E os termos de pesquisa foram auditoria de ativos informacionais, auditoria de informação, auditoria de comunicação, entre outros, tanto em português quanto em inglês e também em espanhol. Então, ela
expandiu bastante o universo da pesquisa que ela queria identificar as pesquisas que eram feitas nesse campo da auditoria, né, de ativos de informação. Não só isso, como ela bem traz aqui, auditoria de informação, auditoria de comunicação. O segundo objetivo, de caracterizar as unidades, ela utilizou a metodologia de pesquisa documental. Então, as fontes para atendimento desse objetivo era Paint e Raint, de 2019, coletado via os websites das universidades ou solicitados por meio da plataforma Fala BR. E, novamente, para atingir, foi utilizado o questionário, então foram enviados as 63 universidades, coletando as informações sobre servidores, orçamento, normativos e recomendações pendentes. O terceiro objetivo, que era analisar a percepção dos auditores e dos auditados, a metodologia da coleta, foi a entrevista semi-estruturada, e os participantes eram tanto os auditores e os auditados, com o maior número de recomendações pendentes. E o processo ele foi feito por entrevistas realizadas via Google Meet, com duração média entre 50 a 60 minutos. E foi utilizada a escala de Likert para medir a concordância. Dos 5 auditores entrevistados, 3 eram gestores titulares e 2 eram substitutos. E já as entrevistas com os auditados tiveram a duração em média de 50 minutos. Dos 5 auditados entrevistados, 4 eram gestores titulares e um foi indicado pelo gestor da unidade. Visando mascarar a identidade dos autores e dos auditados, ela colocou nomenclaturas para representar cada auditor, cada auditado, como traz no quadro 10. É, dando prosseguimento para o objetivo 4, era identificar as variáveis, ela utilizou a metodologia de método quantitativo da pesquisa, né? A distribuição dos formulários, compostos com 28 quesitos fechados, baseado em 24 variáveis identificadas no objetivo específico anterior, desculpa. E o objetivo da etapa quantitativa era obter o melhor entendimento do comportamento de diversos fatores. Nesse período, foram coletadas 240 contribuições. Dessas, uma pessoa não quis participar do estudo e 19 não pertenciam ao universo das universidades federais que foram analisadas. Dessa forma, foram computadas uma amostra de 220 respostas válidas, ou seja, 56% feitas por membros da auditoria interna e 97, que representa 44%, por integrantes de unidades auditadas. Aqui foram as variáveis que ela trouxe, né, a partir dessa análise dos questionários, dos formulários e das entrevistas realizadas. Eu falei 26, mas na verdade são 24, né? Da 1, a variável 9 é a comunicação dos resultados, e da variável 10, a variável 24, são o monitoramento. Por fim, o objetivo 5 dentro da coleta era propor recomendações para melhoria. A metodologia foi a triangulação metodológica. Na análise, os objetivos para era analisar a produção científica sobre as auditorias, né? O segundo objetivo, a análise dos dados coletados. Para atingir o segundo objetivo específico, foi utilizada a análise documental. O terceiro objetivo, para analisar a percepção dos auditores e dos auditados, buscando identificar essas variáveis que trouxe anteriormente, que impactam no atendimento das recomendações, foi utilizada a análise de conteúdo aplicada na transcrição das entrevistas. O quarto objetivo é para analisar essas variáveis que impactam negativamente ao atendimento, foi utilizada a análise fatorial, que é uma técnica estatística que reduz a complexidade do problema original ao agrupar variáveis fortemente correlacionadas em fatores ou variáveis latentes, né? A análise ela identificou os fatores que mais influenciam nesse cumprimento das recomendações de auditoria e baseia-se na percepção dos membros das auditorias internas e unidades auditadas das universidades. Aqui ela traz como foi feito
essa análise estatística, né, de confiabilidade dos dados. Aqui ela traz um coeficiente de confiabilidade do formulário. Então, antes de realizar a análise fatorial, foi necessário verificar se os dados coletados atendiam os certos critérios que foram estabelecidos, conforme essas tabelas presentes aqui, certo? E o primeiro critério foi a dimensão de amostra, a regra de Ghost, né? Que recomenda 5 participantes por variável, e uma amostra mínima de 200 pessoas. Com 24 variáveis analisadas, o mínimo recomendado seria 120 contribuições, e o trabalho extrapolou isso, né? A pesquisa obteve 220 respostas válidas, e ela atende, assim, o critério para análise fatorial. E nesta pesquisa, os testes de KMO e de esfericidade de Butler foram iguais a 0,83836. Então, a pesquisa pode ser considerada como um índice de KMO ótimo e um teste de Butler estatisticamente significante. E o quinto objetivo da análise, por meio de uma triangulação, conforme também na coleta lá atrás, a triangulação metodológica. O item 4.5 do percurso metodológico dela é a elaboração de informe com recomendações. É, Na defesa dela, ela traz essa elaboração usando a matriz 5W2H, né? Então, aqui eu trouxe o modelo que ela coloca lá nas considerações finais dela do trabalho, que é o que, por quê, como, quem e quando, né? Realizar reunião com a unidade, porque melhora o conhecimento do objeto, como em reunião com a unidade auditada, quem, supervisor do trabalho. Então, essa aqui é a matriz que ela traz, resumidamente, mais na frente, quando ela vai fazer a análise dos resultados, né, no trabalho dela. A análise é super complexa, tem 85 páginas, assim, é uma análise muito complexa. Para as considerações finais, ela volta para o problema de pesquisa dela, né? Como as unidades de auditoria interna governamental, integrantes das universidades federais do Brasil, podem ampliar o atendimento de suas recomendações. Então, esse questionamento ele origina de um elevado quantitativo de recomendações não atendidas, emitidas pelas unidades de auditoria interna, né? As unidades auditadas. E aí ela traz esse comparativo interessante, que ela pega o objetivo dela, os objetivos específicos delas e compara com cada um o resultado, né? Então, identificar a produção. É, Ela identificou a escassez de publicações sobre auditoria de ativos de informação. Inclusive, ela é, traz uma abordagem que quem pudesse ler a dissertação dela pudesse produzir artigos voltados para essas publicações de auditoria de ativos de informação. O objetivo 2, que era caracterizar as unidades de auditoria interna, ela caracterizou as unidades das universidades federais, revelando que muitas possuem de dois a quatro auditores e acumulam mais de 6 mil recomendações pendentes, né? Analisar as percepções dos auditores, dos auditados, é, ela identificou as 24 variáveis que impactam negativamente no atendimento dessas recomendações. O objetivo 4, que era identificar as variáveis mais significativas que impactam negativamente, as variáveis mais significativas foram agrupadas em três fatores que explicam 69,58% das dificuldades no atendimento, né? Que é comunicação de informações, às vezes a recomendação não tem tanta clareza, utilidade, objetividade, a elaboração das recomendações com limitações e alternativas presentes nas recomendações, e o processo para atendimento das recomendações tem a insuficiência de servidores e dependência de outras unidades para atendimento daquela recomendação. E pelo último objetivo específico, que era propor recomendações, ela propôs
31 recomendações para melhoria, né, dessas universidades. Conclusão, então, ela conclui que a pesquisa atingiu o objetivo geral, propondo estratégias para melhorar o atendimento das recomendações e também deu recomendações adicionais, né, que é chamar a atenção dos órgãos de controle externo para elaborar normativos e também é, ela apontou que a pandemia do Covid-19 foi uma limitação que afetou a coleta e a análise dos dados. Inclusive, ela traz mais adiante que limitações nas limitações e sugestões futuras que a pandemia impôs desafios à coleta de dados, ou seja, refazer a pesquisa em um outro momento, sem a variável da pandemia, a falta de padronização nos sites, que é um problema não só nas universidades fora, né, do estado, como na UFRN também, a gente tem uma falta de padronização, e sugere-se monitorar as recomendações emitidas e realizar estudos semelhantes nos institutos federais de ensino e sobre auditoria de ativos informacionais. Impacto e benefícios, ela aponta que as recomendações visam aumentar o atendimento das recomendações das auditorias internas e resultam no melhor uso do dinheiro público. Por fim, Dutra, trago aqui a referência de Dutra. Quem quiser dar uma lida pode apontar o QR Code e é isso. Obrigado.